gravando de novo. Beleza, deixa eu só posicionar aqui. Bom, eu ia falar então agora da parte de indústrias. Falei de café, falei de borracha, falei de compra do Acre por R$1 bilhão atuais, aproximadamente. Faltou falar de indústrias. O que acontece com indústrias? Como eu estava falando, antes do Zoom resolver fechar, as indústrias ainda eram poucas, quase não tinha, mas começou a crescer bastante. Principalmente em São Paulo. De novo. Em São Paulo, elas se tornaram muito grandes. Só que o que eram as indústrias no Brasil ainda? Elas eram focadas em têxteis, e vestuário, ou seja, fazer pano e fazer roupa, e focada, claro, em alimentos e bebidas. Eram muito esses dois campos. Ainda faltava muito o que a gente chama de indústria de base. O que é indústria de base? É aquele tipo de indústria que vai fazer cimento, vai fazer máquina, vai fazer equipamento que às vezes uma outra indústria precisa. Então o que isso resolvia, na verdade? Que às vezes uma máquina para fazer roupa tinha que ser importada, porque não era feita aqui, não era produzida aqui. Então, as indústrias no Brasil crescem muito para substituir importações. Deu certo até certo ponto. Deu certo até certo ponto, mas enfim. Só que, como ainda não tinha muita indústria de base, toda a questão de máquinas, até matéria-prima, muitas vezes, tinha ainda que ser importada da Europa. Daí que a industrialização estava crescendo, foi fortinha em São Paulo, no Rio, um pouquinho, menos assim, um cadinho em Minas, coisa assim. Só que ainda não foi aquela coisa, meu Deus, olha quantas indústrias, coisa bonita. Ok? Tivemos até greves, grandes greves, ainda mais em São Paulo. Em 17 teve uma greve geral que parou realmente a cidade. Para você ver como lá, pelo menos lá, essa questão das indústrias estava ficando forte. Mas as indústrias no Brasil ainda eram, como eu falei, ainda pequenas. Você não tinha grandes zonas industriais ainda. Você tinha muito pequenas e médias indústrias. O que fez crescer muito, acabou fazendo com que ela se desenvolvesse bastante? A guerra. A Primeira Guerra. Por quê? Porque quando a Europa parou para se matar, literalmente, eles falaram, olha, estamos ocupados com a guerra. Não dá para a gente ficar produzindo coisas para vocês agora. Então, durante a Primeira Guerra, essas indústrias, principalmente, cresceram, ficaram melhores, os produtos ficaram melhores. Não tinha mais como importar. A Inglaterra estava se matando, a França estava se matando. Então, melhoraram seus produtos. Até melhorou um pouquinho alguma questão de produção de máquinas e tudo mais. Só que ainda estava longe de realmente ser uma coisa que suprisse a demanda aqui. Isso só vai começar, de fato, década de 40 a 50. Por enquanto, ainda era bem pouquinho. Então, não se esqueçam. Indústrias, basicamente, em São Paulo, um bocadinho no Rio, um bocadinho em Minas, quase nada. Focado em roupas, tecidos, comida e bebida. Sem falar de cachaça, por favor. A Primeira Guerra ajudou a desenvolver, porque era uma guerra, estava ocupado, se matando. Mas ainda foi uma coisa pequena, assim, pequena crescendo. Apesar de ter indústrias, como eu falei, o Brasil ainda era exportador agrário. Ainda era muito importante a importação do que se plantava, como é até hoje. Tá? Não se engane.
Hoje, o Brasil tem boas indústrias? Tem boas indústrias, tem indústrias fortes. Mas o agronegócio que se planta e o gado ainda é muito forte na economia. E as pessoas envolvidas com isso são até hoje, Jesus, são até hoje muito fortes politicamente. Isso mudou, mas ainda se manteve em certos aspectos. Pois bem. Isso fecha a parte de economia, que é a parte até um pouquinho mais complicada. Café, borracha, dívida externa, indústrias. Indo agora para o social, fica um pouquinho mais fácil, na minha opinião. Um pouquinho mais tranquilo de compreender. O que temos de importante em aspectos sociais nessa época? Primeiro que, apesar da grande parte do país ainda ser rural, nós temos aqui um crescimento de cidades. Cidades, principalmente no Sudeste, começam a crescer muito. Falei aqui São Paulo, São Paulo, São Paulo. São Paulo, até o fim do Império, era praticamente nada. Nada mesmo. Nada, nada, nada. São Paulo teve um crescimento muito rápido. A cidade cresceu ferozmente rápido no começo da República. Então, é um crescimento rápido mesmo. Em 10 anos, cresceu mais de 200%. E foi crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Rio de Janeiro teve crescimento menor, claro, mas também teve crescimento muito rápido. Belo Horizonte foi fundado e cresceu também bonito, assim, foi rápido. O crescimento urbano foi muito rápido. As pessoas começaram a ir muito para as cidades. A tal ponto de que o tema de reformas urbanas foi muito praticado. Principalmente aqui no Rio. Aqui no Rio, nós temos um grande exemplo, não sei se eu não falar, de Pereira Passos. Isso aqui foi muito importante. O que acontece? Pereira Passos foi um prefeito da cidade de Rio de Janeiro bem no início do século XX, bem no início mesmo, 1903, por aí. O que ele fez? O Rio era a capital da República toda. E o Rio eles queriam fazer uma imagem do Rio de Janeiro como a Paris dos trópicos. Ou seja, qualquer coisa mesmo, o exemplo era Paris. Não, porque Paris, blá, 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 Paris, blá, 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 Paris, qualquer coisa era Paris. Então, o que decidiram fazer? Olha que fofo. Vamos reformar o Rio de Janeiro para parecer Paris. Fofo, né? Coisa bonita. E a população? Que se dane. Exatamente, que se dane. O que foi a reforma Pereira Passos? O que foi isso? Baixou vários decretos e literalmente quebrou a cidade toda para refazer, para que a cidade ficasse mais bonita, fofa, população que se dane. Isso é muito importante, por exemplo. No centro, ou se for no centro do Rio, não sei se vocês conhecem, mas imagino que sim, você tem duas grandes avenidas. Pode ter uma cruz. Presidente Vargas e Rio Branco. Se pegar o mapa do centro do Rio, você tem isso. Uma grande avenida, que é a Presidente Vargas, uma outra grande avenida, que é a Rio Branco. Legal. Essas duas foram inauguradas, na verdade começaram pelo menos, com Pereira Passos. O que se tinha antes? Essa região toda era muito habitada, principalmente com casas pobres, os chamados cortiços. Cortiços eram
casas ou pequenas vilas de casas de população muitas vezes pobre, que ali morava muita gente mesmo, era uma grande aglomeração de pessoas, e começou a se achar, com um certo grau de certeza, na verdade, né, que esses cortiços eram locais de focos de doença. Então, olha, o que a gente faz com esses cortiços que moram os pobres trabalhadores? Derruba. Põe para baixo. E construir a avenida. E esse pessoal do cortiço vai para onde? Para o morro. Aí, pô. Olha que bonito. Isso, ao fim e ao cabo, começa a dar origem às favelas. Por que uma região de muitas favelas no Rio acaba sendo o centro-zona sul? Porque era morro, era onde tinha para ir, basicamente. Só não acha que depois. Então, o que foi isso aqui, basicamente? Reforma Pereira Passos foi importante para o Rio de Janeiro porque embelezou a cidade na época. Tá feio de novo. Tá? Minha opinião está horrível. Grotesco. Abriu-se as grandes avenidas em detrimento da população. População que se dane. Se dane. Ah, vamos ajudar. Quer ajudar a população, meu Deus? Bobagem. Ajudar a população nessa época é bobagem. Tá? Nunca esqueçam disso. Ajudar o povo nessa época é bobagem. Inclusive, mais tarde eu vou falar isso direito, mas na época tinha muita mentalidade de questão social, problema social, era coisa de mandar a polícia. Desce a porrada e acabou. É isso. Então, nunca se esqueça da Reforma Pereira Passos. É uma coisa que costuma ser muito pedida em provas. Quem foi Pereira Passos ou que reforma foi essa? Uma reforma no Rio, que procurou transformar o Rio de Janeiro na Paris dos trópicos. O Paris era chique. Indoor. Então, para as cidades, isso tudo foi importante. Teve outras reformas? Teve. Em São Paulo teve algumas, em Belo Horizonte. Mas acho que, pelo menos, a meu ver, a Pereira Passos já é mais marcante. Mais marcante mesmo. Na questão social, também envolve falar nesse momento dos imigrantes. Eu imagino que você já tenha estudado alguma coisa no 8º ano, não, sim, alguns sim, outros não, talvez. Mas nessa época, o fluxo de imigrantes para o Brasil estava forte. Por quê? Basicamente, porque o Brasil queria duas coisas. Primeiro, mão de obra. Os imigrantes foram trazidos muito como alternativa de mão de obra barata para as grandes lavouras. Leia-se café. Então, começou-se, na verdade, a querer trazer imigrantes em 1870 e alguma coisa. Porque já era uma alternativa com mão de obra barata para as lavouras de café. Basicamente, café. Com o fim da escravidão e da República, isso aumenta. Traz mais imigrantes, traz mais imigrantes, traz mais imigrantes. Vem muita gente de onde? Vem muita gente de Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Japão. Foram os 5 principais. Tem uma galera da Suíça, alguns da Polônia, e basicamente só, uns gatos pingados em outros lugares. Isso vinha-se aos montes. Vinha-se realmente eram levas de milhares e milhares. Uma estimativa foi que deve ter entrado, se não me engano, uns 3,8 milhões de imigrantes. Isso está maravilhoso, né? Uns 3,8 milhões ao todo. Japoneses, com portugueses, com não sei o que, com não sei o que lá. Beleza. Mas o que acontece? A ideia é que eles fossem mão de obra barata. Não escrava. Escrava não está proibido. Mas, em grande medida, era quase escravo. Eu falei anteriormente sobre o caso dos seringueiros, que ficavam numa lógica de, olha, eu paguei para você vir para cá, então você tem que trabalhar para pagar sua dívida. Tá? Com os imigrantes, aconteceu a mesma coisa. Na verdade, fizeram isso primeiro com os imigrantes.
o governo, ou então até os fazendeiros. Pagava passagem para o cara vir, pagava hospedagem para o cara ficar aqui com a família, pensa muito com a família toda, e falava, olha, você está me devendo. Paguei isso para você. Tem que trabalhar para mim para me pagar. Só que era uma dívida que nunca acabava. Nunca acabava, nunca acabava, nunca acabava. Você continua morando na minha terra. Então você continua me devendo. Tua dívida está aumentando. Você comprou arroz na vendinha que é minha. Então, mais dívida, mais dívida, mais dívida. Ao fim e ao cabo, essa galera foi muito explorada nas grandes plantações. Então, não demorou a muitos imigrantes ficarem insatisfeitos. Muitos até voltaram. Tem estudos sobre isso. Tem estudos comparando que alguns anos entrou 22 mil, mas saíram 23 mil. Então, tem estudos mostrando que teve alguns anos teve até déficit. Teve mais saída que entrada de imigrantes. Mas, de qualquer forma, a permanência foi muito grande. E eles acabaram se espalhando para várias regiões. Aqui no Rio, se teve muito japonês e português. Português e espanhol ficaram muito na cidade. O japonês espalhou mais um pouco. Em São Paulo, muito forte, italianos e japoneses. E quanto mais para o sul, Paraná, Santa Catarina, são regiões muito fortes mesmo, de presença alemã, italiana. É interessante ver como se molda um pouco a cultura de cada lugar. Um exemplo bem interessante que eu descobri tem pouco tempo. Eu tenho um amigo pessoal que ele é do Paraná, oeste do Paraná, uma região em que a imigração alemã, na região dele, alemã e italiana foi muito forte. E ele está morando aqui no Rio. Uma coisa que ele me contou, que achou interessante, é que aqui nós não temos a cultura de fazer pão em casa. Que lá, de onde ele vem, é tradicional a questão de fazer pão em casa, por influência desses imigrantes. Aqui, qual é a nossa cultura? Ir na padaria comprar o pãozinho. Isso tem muita relação com o quê? A padaria não é do português? Exatamente. Os imigrantes portugueses vieram muito para o Rio, para a cidade do Rio em geral, e na cidade do Rio fizeram muito pequenos negócios. Mercearia, padaria, barzinho. Daí que temos a cultura da padaria do português, padaria do São Manuel, do barzinho do português, da quitanda do português. Porque isso vem daí. Vem desses pequenos negócios que esses portugueses fizeram aqui no Rio. Enquanto lá no Paraná, Santa Catarina, há certas práticas que vêm dessas influências alemãs, vêm dessas influências suíças, polonesas, italianas. Ok? Só para lembrar, então, que tem essa diferença regional. Afetou muito São Paulo, afetou muito o Rio, afetou muito o Sul. Outras regiões já nem tanto. Já nem tanto. Mas essa questão da mão de obra barata... Ah, outra coisa, que a gente esquecendo. Queria atrair imigrantes para a mão de obra barata. Um segundo elemento muito forte, que eu vou chamar de engenharia social. Engenharia social é um termo muito sério mesmo, que a gente vê muito, por exemplo, ao estudar nazismo. Porque o nazismo, dentre outros por aí, o mundo afora, colocou muito engenharia social. Na época, a engenharia social, na realidade, estava no mundo todo. O que é engenharia social? Olhando para o nome, você pensa em engenheiros atuando na sociedade, que seria para mudar a sociedade de alguma forma. A ideia é mais ou menos por aí. A ideia de engenharia social é você, de alguma forma, digamos que consertar a população, ou você reparar a população, fazer alguma coisa que você vai fazer a população seja melhor. Claro que tem algumas ideias um pouquinho
não muito bonitas para a gente hoje. O que tem o engenharia social envolvendo os imigrantes aqui no Brasil? Uma ideia de branqueamento. Ora, bolas. O Brasil tem muito negro e escravo. O Brasil tem muita influência indígena. Que coisa. O que a gente faz então? Manda alguns europeus para branquear a população. Que coisa. Isso é uma engenharia social. Esse branqueamento a gente pode pensar em duas formas. Primeiro, cor da pele mesmo. Fazer com que a visão se tornasse mais branca. E também um branqueamento cultural. Quando você faz com que venha muita influência europeia e japonesa, chinesa um pouquinho, você acaba alimentando a cultura dessa galera e ignora, esquece, silencia o que já tinha aqui, de influência africana, de influências africanas, no plural, e influências indígenas. Branqueamento. Isso foi uma grande engenharia social. Ok? Ficou claro? Engenharia social, o branqueamento. Traz imigrantes para ficar mais branco. Mais branco em tom de pele, mais branco também culturalmente. É feio demais. Mas isso aqui me puxa para o último tópico. Que o livro de vocês tocou muito rápido, achei até estranho. Que foi a situação dos ex-escravos. Ou seja, a escravidão é abolida em 1888. Um ano antes de começar a República. Quando você está falando disso tudo aqui, em 1905, 1910, 1915, grande parte da população negra brasileira ainda era escrava até ontem. O que se fez para ajudar essa galera que você está livre agora? Um grande nada. Nada. Muita gente, muitíssima gente, os escravos. Você está livre. Que bom. Mas você não tem nenhuma escolaridade. Você não tem nenhuma propriedade. O que você tem? Nada. Você tem você e sua família. O que o governo faz para ajudar? Nada. Te vira. Nada. O que você vai fazer para viver? Dá teu jeito. Não posso fazer por você. Não pode fazer nada. Nada. Grande nada. Então, a situação desses escravos foi séria depois da proclamação da República. Porque ao fazer nada, você acabou fazendo o quê? Que a população negra, logo após a escravidão, fosse extremamente marginalizada. Eles foram para os cortiços, que eu falei aqui já, muitos estavam nos cortiços. Que coisa, né? E foram expulsos pelo Pereira Passos. Olha que coincidência. E acabou indo parar longe no morro. Olha que coisa. De novo não. Então, isso aqui é um ponto importante. O que fez com os escravos? Nada. Só acabou alimentando que fossem mais marginalizados. Mais mesmo. Para não falar, claro, que todas as ideias de preconceito racial, de racismo, que vinham, que, na verdade, eles moldaram a sociedade durante o Império, continuam basicamente igual. Tá? Não mudou quase nada, não. Você demora a ter o racismo como crime no Brasil. Na verdade, nessa época aqui, ser racista era legal. Era bacana. Pessoa inteligente. Ok? Então, no aspecto social, o que é importante? Crescimento de cidades, principalmente Reforma Pereira Passos, que foi um prefeito do Rio no início do século XX, não se esqueça. Que são os imigrantes, que eram trazidos por ser mão de obra barata, e também
por um ideal de branqueamento da sociedade e a questão dos escravos. Que fez um grande nada por ele, grande nada. É só isso. Então agora eu vou parar de gravar